Ao dar à luz, a mãe abandona a filha na lata do lixo, pois os pais ricos da mulher não aceitavam aquela gravidez. Mas, 25 anos depois, ela se arrepende e tenta encontrar a filha que ela abandonou, e fica surpresa com o que descobre. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Rosa Maria apertou os olhos para controlar as lágrimas enquanto sentia as primeiras contrações. A noite estava fria e tudo parecia intensificar seu desespero. Mesmo assim, ela não recuou. Precisava concluir aquilo para o qual fora coagida pelos próprios pais. Aos 25 anos, grávida de um homem que eles consideravam indigno, ela enfrentava a solidão e o medo na véspera do momento mais importante de sua vida. Teve ímpetos de fugir, mas não havia escapatória. A família ameaçara deserdá-la, expulsá-la de casa e de todos os privilégios se ela ousasse criar o bebê. As últimas palavras do pai ecoaram em sua mente. Livre-se dessa criança, Rosa, ou você estará morta para nós. Porém, nada doía mais do que saber que naquele instante carregava uma vida que já sentia como parte de si. Precisava decidir entre proteger uma filha inocente ou obedecer aos caprichos cruéis dos pais. A contragosto aceitou receber auxílio de um motorista para chegar a um beco isolado, longe de olhares curiosos. Ao sair do carro, notou o brilho tênue de um poste quebrado que projetava sombras dançantes sobre as paredes sujas. Respirou fundo, tentando se convencer de que encontraria alguém, alguma ajuda. Caminhou alguns metros, trêmula, e a dor se intensificou. Estremeceu quando as contrações vieram mais fortes. O suor frio escorreu-lhe pela testa e as pernas fraquejaram. Não posso fazer isso sozinha, meu Deus! Sussurrou, ainda que tentasse manter a dignidade. O motorista, pago para manter o silêncio, desaparecera sem oferecer qualquer conforto. Rosa Maria respirou de novo e, tremendo de pânico, ajoelhou-se sobre o asfalto duro, que lhe machucou os joelhos. Seus lábios formigaram de desespero enquanto os gritos de dor se misturavam à humilhação. A menina nasceu sob gemidos e lágrimas pouco antes da meia-noite. A cabeça de Rosa pendeu e ela sentiu os pulsos fracos do neném que mal abrira os olhos. Carregou-a por alguns instantes, observando a pequena criatura de pele delicada e frágil. O coração de Rosa se dividiu. O amor que florescera dentro dela naquele curto espaço de tempo confrontava as ordens implacáveis de seus pais. O bebê sequer chorava alto. Parecia tão vulnerável que provocou um soluço profundo na garganta de Rosa. Ela beijou a cabecinha da filha, mesmo enquanto a mente gritava que não deveria se apegar. Me perdoe, balbuciou, sentindo o próprio corpo estremecer de culpa. Por favor, me perdoe. Em seguida, levantou-se com dificuldade, presa a um misto de dor e desamparo. Atravessou o beco em passos curtos, até encontrar uma lata de lixo de metal, velha e enferrujada, que exalava um odor pútrido. O nojo lhe revirou o estômago, mas ela sabia que aquele era o lugar onde teria de deixar a criança. Depositou-a lá dentro, enrolada em um pano fino, e a pequenina soltou um gemido tão débil que o coração de Rosa quase parou. Ela ainda a olhou uma última vez, desejando que alguém a encontrasse, que um milagre acontecesse, e então se afastou, sufocada por uma dor que jamais esqueceria. Horas depois, um mendigo chamado Geraldo, que vagava pelas ruas, com um cobertor encardido e um olhar sempre distante, decidiu remexer o lixo em busca de latas vazias para vender. Ao abrir a tampa metálica, assustou-se com o choro débil. De início, pensou que fosse alguma brincadeira cruel, mas quando ergueu o saco de papelão que cobria a criança, ficou boquiaberto. A menina mexia as mãozinhas, lutando para respirar, e Geraldo sentiu um aperto no peito. — Quem foi o desgraçado que te deixou aqui? Murmurou, indignado. — Calma, pequenina, vou dar um jeito. Geraldo envolveu a criança nos trapos que tinha, tentando aquecê-la.
Apesar das circunstâncias, sorriu ao notar a pequena se aconchegando em seu colo, até que parou de chorar. Com passadas apressadas, seguiu para um posto de saúde que funcionava 24 horas, rezando para que atendessem a bebê. No caminho, mal percebeu que as pessoas se afastavam por causa de seu cheiro, da barba desgrenhada e do aspecto sujo. Seu único foco era proteger aquela vida minúscula que dormia em seu abraço. "Pelo amor de Deus, alguém me ajuda aqui!" gritou, assim que entrou no local, ofegante. Enfermeiras surgiram e, embora assustadas com a aparência de Geraldo, prontificaram-se a socorrer o bebê. A menina recebeu os primeiros cuidados e conseguiu se estabilizar. Naquela madrugada, a notícia de uma criança abandonada correu pelos corredores, mobilizando assistentes sociais e autoridades. Geraldo não tinha condições de criá-la, mas insistiu que a doassem a uma boa família. Quando a assistente social se apresentou, Geraldo ficou aliviado, mas guardou o contato dela como se fosse um tesouro. Queria permanecer a par do destino da menina. No entanto, o Estado tinha normas rígidas e, em pouco tempo, uma família milionária, dona de um grande império de moda, resolveu adotá-la. Era algo incomum. Segundo os comentários, aquele casal rico, Camilo e Letícia Valverde, já tentaram engravidar diversas vezes, sem sucesso. Comovidos pela história, aceitaram receber a criança, a quem chamariam de Maria Sofia. No dia em que Maria Sofia chegou à mansão dos Valverde, envolta em roupas de seda e recebida com um berço luxuoso, Camilo e Letícia vibraram de alegria. Planos de festas, de viagens, de creches particulares e de toda sorte de oportunidades se desenharam diante deles. Porém, a presença de Geraldo, o mendigo que salvara Maria Sofia, incomodou o casal. Numa tarde, pouco tempo depois da adoção, ele apareceu em frente ao imenso portão de ferro, segurando um embrulho humilde que pretendia entregar à menina. Em sua mente, tinha a ideia ingênua de agradecer por ela ter sido sua descoberta e sonhava em vê-la crescer. O segurança da mansão bloqueou a passagem imediatamente, mas Letícia, ao ouvir o barulho, espiou pela janela. Reconheceu Geraldo, o homem cuja fotografia aparecera no jornal local, junto ao relato do resgate do bebê. Com um ar de desprezo, ela ordenou: "Mande-o embora. Não queremos estranhos perto de nossa filha." O segurança acenou e fechou o portão na cara de Geraldo, que tentou argumentar. "Eu só quero deixar esse brinquedo que encontrei. É um ursinho que achei numa caixa. É limpo e eu lavei com todo cuidado. Por favor, diga a eles que eu..." "Vá embora!" gritou o segurança sem paciência. "A família não quer você aqui." Geraldo sentiu as pernas trêmulas, a indignação tomando conta. "Mas eu salvei a vida dela", repetiu em silêncio. Guardou o ursinho no bolso, humilhado. Ainda assim, prometeu a si mesmo que não desistiria de ver a criança. Durante os meses seguintes, ele persistiu em visitar a mansão, mas sempre era enxotado com violência crescente dos funcionários. Ele então passou a nutrir um ressentimento que parecia se enraizar junto à sua frustração e à própria carência. Passou a acreditar que Maria Sofia lhe devia tudo, como se fosse seu direito receber algo em troca. Os anos transcorreram. Maria Sofia cresceu com todos os privilégios possíveis. Recebeu a melhor educação, aprendeu com professores particulares e passou a frequentar eventos de gala desde muito nova. A mansão dos Valverde fervilhava de influências e contatos, estilistas, investidores, celebridades. A menina, ainda que parecesse doce para as visitas, mostrava certa arrogância no convívio diário. Camilo e Letícia reforçavam a ideia de que ela era superior aos demais, que deveria sempre ocupar o topo. E quando a menina completou 7 anos, começou a ouvir histórias sobre o tal homem que aparecera em seus primeiros dias de vida. Numa manhã, brincando nos jardins floridos, Maria Sofia observou Geraldo através das grades do portão. O cabelo dele estava ainda mais sujo, o olhar carregado de dor.
ele a chamou, estendendo a mão, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um dos seguranças se aproximou e empurrou-o para longe. A menina sentiu um calafrio, pois não entendia por que aquele homem a olhava com tanta insistência. "Mamãe, quem é aquele homem lá fora?" perguntou, correndo para dentro. Letícia franziu o senho sem vontade de prolongar o assunto. "Ninguém. Apenas um oportunista que quer o nosso dinheiro. Se você o vir de novo, não chegue perto, está bem?" A menina concordou, ainda assustada. Entretanto, algo nela desejava entender a razão por que aquele homem se importava tanto em vê-la. Com o passar do tempo, Maria Sofia passou a ignorar a situação. A rotina de festas, viagens e estudos elitistas a consumiu, transformando-a numa jovem altiva, confiante em demasia e pouco solidária. Já era de se esperar, visto que Camilo e Letícia, orgulhosos, a incentivavam a se sentir invencível. Enquanto isso, Geraldo, à beira do desespero, seguia sem ter lugar fixo, refém de vícios e de uma revolta crescente. Ele tentava sobreviver vendendo coisas usadas, catando latinhas e pedindo esmolas nas esquinas. Certa vez, Maria Sofia, aos 15 anos, passava de carro com a família e o viu sentado na calçada, segurando um cartaz que dizia "Fome". Apesar de o motorista ter acelerado, ela notou que Geraldo a reconhecera e, por reflexo, ela se encolheu no banco, incomodada. Havia uma sombra incômoda sempre que aquele olhar se encontrava com o dela. Quando Maria Sofia chegou à maioridade, já se mostrava destemida e começava a participar ativamente dos negócios da família no ramo da moda. Era a queridinha dos pais, que acreditavam piamente em seu potencial. Aos 20 anos, porém, um golpe do destino abalou tudo. Camilo e Letícia sofreram um acidente de carro ao retornarem de uma viagem de negócios. Não resistiram aos ferimentos e a notícia de sua morte espalhou-se rapidamente, deixando a alta sociedade em choque. Maria Sofia, devastada, precisou organizar o funeral sozinha. Durante as cerimônias, dezenas de pessoas compareceram, mas ela se sentiu estranhamente só. Ali, entre flores caras e discursos emocionados, percebeu como o mundo se tornara vazio sem o amparo dos pais adotivos, por mais que tivessem seus defeitos. Recebeu dezenas de abraços, inúmeras condolências, mas tudo soava distante. Permanecia paralisada, com os olhos presos ao chão, sem conseguir digerir o que estava acontecendo. Na saída do cemitério, algo incomum a aguardava: Geraldo. O homem estava mais envelhecido, tão frágil que mal se sustentava de pé. Observava de longe, com uma mistura de pena e rancor. Quando Maria Sofia cruzou o portão, ele se aproximou. "Eu sinto muito", disse com a voz rouca. "Eles eram seus pais." Ela ergueu o olhar, confusa e sem entender por que ele estava lá. Nenhuma lembrança concreta do passado justificava aquele homem tão familiar. Só havia fragmentos de momentos em que o vira do outro lado dos portões. Ainda assim, sentiu um aperto no peito, como se algo além de compreensão lógica a ligasse a ele. "Obrigada", respondeu seca. "Mas, por que você veio?" Geraldo hesitou. Pegou um pedaço de papel velho do bolso, onde guardava a foto de Maria Sofia bebê num jornal antigo. O recorte estava amarelado e desgastado pelos anos. "Eu fui quem te encontrou. Você nem imagina." A voz dele tremia. "Eu te tirei do lixo. A minha vida toda eu só quis um pouco de reconhecimento." Ela fitou o recorte, perplexa. A imagem da criança resgatada era ela, sim. Sentiu o coração disparar e sentiu também raiva, uma sensação de invasão, pois não desejava que um estranho mexesse em seu passado assim, no dia em que enterrava seus pais. "Eu não te devo nada", retrucou, lançando-lhe um olhar de superioridade. "E por favor, não me persiga mais. Já basta." Os olhos de Geraldo se encheram de um rancor que o corroía havia muito tempo. Ele tentou argumentar,
mas foi contido pelos familiares e amigos que escoltavam Maria Sofia. A partir de então, a distância entre eles se transformou numa barreira de ressentimento mútuo. Com a perda dos pais, Maria Sofia herdou os empreendimentos e entrou de cabeça no controle de cada departamento, impondo regras rígidas e pouco espaço para falhas. Em pouco tempo, suas decisões firmes e, por vezes, cruéis fizeram o faturamento aumentar consideravelmente. Funcionários sussurravam sobre o temperamento explosivo da nova chefe, mas ninguém ousava desafiá-la, porque sabiam do poder que ela exercia. Enquanto construía seu nome no mercado, ela ocasionalmente se lembrava da foto que Geraldo mostrara no enterro. Sabia que havia algo de muito obscuro na própria origem. Não era estúpida, entendia que se um mendigo a encontrara, significava que fora abandonada de modo cruel, mas jamais admitiria, nem para si mesma, que esse passado a abalava. Preferia ignorar aquilo, focando-se em aumentar seu domínio e provar que não precisava de mais ninguém. Para ocupar cada minuto do dia, Maria Sofia preparava eventos, lançava coleções com grande pompa e comparecia a encontros com investidores influentes. O nome Valverde ganhava um impacto ainda maior sob a sua gerência. Mas, em paralelo, Geraldo, cada vez mais amargurado, tentava extrair dinheiro de qualquer maneira, acreditando-se no direito de exigir compensação por ter salvo a vida dela. A obsessão dele o levou a arquitetar uma invasão à mansão. Numa noite sem luar, Geraldo pulou o muro, violou a janela do térreo e revirou gavetas atrás de dinheiro, joias, qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a viver sem mendigar. Entretanto, o sistema de segurança alarmou a polícia, e ele foi capturado em flagrante. Preso, não demorou a falecer na cadeia, vítima de complicações de saúde e de um ódio fervente contra Maria Sofia. Nos últimos dias de vida, repetiu inúmeras vezes: "Ela me deve tudo, eu a salvei do lixo, e veja o que recebi em troca." Morreu sem nunca conhecer um gesto de gratidão verdadeiro da parte dela. A notícia do falecimento de Geraldo, para Maria Sofia, não despertou piedade. A informação chegou de forma fria, transmitida por um funcionário que cuidava das questões de segurança. Ela apenas balançou a cabeça, encerrando o assunto como se fosse um dado irrelevante. "Não posso me importar com algo que não pedi", dizia para si mesma. Carregava, no entanto, uma ponta de incômodo que surgia toda vez que lembrava do olhar abatido de Geraldo e daquele pedaço de jornal. Ainda que não admitisse, uma pequena rachadura se abrira em seu coração. Aos 25 anos, Maria Sofia consolidou sua imagem como líder absoluta da rede de empresas Valverde. Vestia-se com elegância impecável, a maquiagem sempre calculada para transmitir confiança, e circulava pelos andares dos escritórios como quem pisa num terreno conquistado. Todos a respeitavam, mas havia um temor real a cada ordem dela. Ninguém desejava decepcioná-la. Sabiam que a demissão era quase certa diante do menor erro. Certa manhã, no entanto, sua secretária particular entrou na sala com o rosto repleto de preocupação. "Com licença, Dona Maria Sofia. Há uma mulher lá fora insistindo em vê-la. Ela se chama Rosa Maria. Diz que é sua mãe biológica." O coração de Maria Sofia disparou e por alguns segundos ela ficou sem reação. Algo naquela afirmação a atingiu como um soco no estômago. Inspirou fundo, tentando manter a compostura. "Mande-a embora. Não tenho mãe biológica, minha mãe já morreu há anos." Seu tom era mordaz. A secretária se retirou. Entretanto, a estranha persistiu. Foram vários minutos de discussão na recepção até que Maria Sofia, irritada, saiu da sala para confrontar quem quer que fosse aquela pessoa. Ao se deparar com Rosa Maria, enxergou uma mulher de 50 anos, com roupas sóbrias, postura tensa e olhos marejados. Antes que Maria Sofia dissesse algo, Rosa abriu a boca. "Eu esperei anos para te encontrar." Sua voz soava nervosa. "Sou a Rosa Maria. Você foi..."
Você foi minha filha. Eu te abandonei. Preciso que me escute. Maria Sofia cerrou os punhos, a raiva pulsando nas têmporas. De súbito, a imagem do mendigo e do recorte de jornal inundou sua mente. Tudo se encaixava de forma dolorosa. Aquela mulher era a chave do enigma, a comprovação de seu maior temor, fora descartada como se fosse um objeto. Rosa Maria deu um passo na direção dela, mas Maria Sofia recuou. "Fique longe de mim!" berrou, esquecendo-se da presença dos funcionários que acompanhavam a cena atônitos. "Se você é quem diz ser, parabéns. Eu fui a criança que você jogou fora. Agora volte para seu buraco. Não preciso de nada seu." Lágrimas escorreram pelo rosto de Rosa Maria. Ela quis se explicar, contar o que acontecera, mas as frases se embaralhavam. Gaguejou, tentando se manter firme. "Por favor, meus pais me obrigaram. Eu era jovem, covarde. Eu me arrependi tanto. Você não faz ideia do que passei. Vim tentar, oferecer desculpas, falar que é milionária e quer ser minha amiga agora. Acha que pode me comprar como se eu fosse uma de suas mercadorias?" retrucou Maria Sofia, quase cuspindo as palavras. "Pois não quero ouvir mais nada. Vá embora e não apareça mais." A segurança do prédio percebeu que a situação estava fora de controle. Então 2 homens uniformizados se aproximaram e, com gestos firmes, escoltaram Rosa para fora do edifício. Ela ainda tentou protestar, mas não tinha força suficiente. Perante os olhares curiosos, manteve a cabeça erguida até o último instante, enxugando lágrimas teimosas que insistiam em cair. Depois que a porta se fechou, Maria Sofia permaneceu imóvel por alguns segundos, o coração disparado e a respiração difícil. Sentiu uma fúria que não coube em seu peito. O passado voltara para assombrá-la e trazer lembranças que preferia manter enterradas. Subitamente, tudo fez sentido. Aquela desconhecida, que agora reaparecia, devia ser a mesma que a deixara numa situação miserável. A raiva, que outrora fora uma pequena faísca, agora ardia como uma chama viva. Sem dizer nada a ninguém, Maria Sofia entrou em seu escritório, trancou-se lá e encarou o reflexo no vidro da janela. Lá fora, a cidade seguia indiferente à dor que pulsava dentro dela. Bateu no peito com a mão fechada, sentindo as batidas frenéticas do coração, e deixou as lágrimas vencerem por um breve instante. Inúmeras perguntas lhe atravessavam a mente, mas a maior delas ecoava silenciosa. Por que me abandonou? Contudo, não verbalizou isso, pois o orgulho lhe impedia de parecer frágil diante dos demais. Secou o rosto, reassumiu a expressão inabalável e decidiu que não deixaria aquela mulher interferir em seus negócios. Se Rosa Maria planejava algum jogo sujo, seria confrontada. E se em algum lugar do passado ainda existia uma parcela de amor não vivido, ela estava selada por camadas de ódio que Maria Sofia não pretendia retirar tão cedo. A aliança com o passado estava rompida. E assim, a empresária fechou o punho com força, ciente de que o encontro inesperado abrira uma ferida profunda, uma ferida que agora tinha nome, história e olhos marejados. Maria Sofia demorou-se alguns segundos diante da porta do escritório, depois que Rosa Maria, a mulher que alegava ser sua mãe biológica, foi levada embora pelos seguranças. Respirou fundo, tentando conter o turbilhão de sentimentos que a abalava. Desde aquele instante, a atmosfera de cada reunião, cada corredor e cada projeto na empresa pareceu ganhar um peso diferente. Ela não admitiria para si mesma que algo havia mudado, mas no fundo sentia o coração bater em descompasso. Preferia sufocar qualquer emoção, pois acreditava que demonstrar fragilidade poderia arruinar sua imagem de líder implacável. Ainda assim, por mais que se esforçasse, a lembrança dos olhos marejados de Rosa Maria a perseguia. Durante os dias seguintes, Maria Sofia mergulhou em trabalho para abafar a raiva e o desconforto. Reuniões com investidores, desfiles marcados, estratégias de marketing.
Ela fechava contratos com olhares decisivos e gestos firmes, sem dar margem para objeções. Muitos a admiravam pela competência, mas, no silêncio dos corredores, sussurravam sobre o temperamento agressivo que só parecia crescer. A busca por reconhecimento e sucesso deixava-a pouco tolerante com erros, e o medo instalara-se entre os subordinados. Mesmo nesse ritmo intenso, as notícias sobre Rosa Maria começaram a pipocar no setor da moda. Alguns veículos especializados anunciavam que a empresária de 50 anos, dona de uma grife tradicional, decidira investir pesado em uma nova linha de roupas e acessórios, concorrendo, dessa forma, com Maria Sofia. A princípio, a jovem encarou aquilo como coincidência infeliz, mas logo percebeu que a mãe biológica estava determinada a disputar clientes e contratos com a mesma sede de Vitória que ela. Em uma manhã, a secretária pessoal de Maria Sofia entrou no escritório com uma expressão preocupada. Estão dizendo que a nova coleção de Rosa Maria vai ser lançada em breve e que ela convidou toda a imprensa de moda. A crítica aposta que será um divisor de águas para a empresa dela. Maria Sofia cruzou os braços, meneando a cabeça em desacordo. Então ela quer mesmo brincar de rivalizar comigo. Sua voz soou amarga, mas também carregada de certa inquietude. Não se engane, eu não perderei espaço. Prepare nossas equipes de marketing e produção. Preciso de ideias ousadas para a próxima coleção e não vamos poupar investimentos. Entendeu? A secretária confirmou e saiu apressada. Sozinha, Maria Sofia analisou sobre a mesa um recorte de jornal recente que falava do retorno triunfal de Rosa Maria ao mercado. A manchete mencionava uma vingança elegante entre mãe e filha, especulando se haveria algo mais pessoal por trás daquela competição. Maria Sofia sentiu o estômago contrair. Era intolerável ver seu nome associado a fofocas sentimentais. Apesar da dor que guardava, não queria expor isso em público. Seu objetivo era provar que, se Rosa Maria tentava compensar o passado reaparecendo em sua vida, ela não teria esse privilégio, não depois do que fizera. Poucas semanas depois, o tão aguardado desfile de Rosa Maria aconteceu num galpão reformado, famoso por eventos alternativos. Ousada, ela apostou em modelos mais acessíveis, diferente da abordagem habitual de peças sofisticadas e caríssimas. Jornalistas importantes compareceram e elogiaram a capacidade de inovação que Rosa mostrava, elogiando-a como alguém que, apesar da idade, soubera se reinventar. Maria Sofia ficou sabendo de tudo pelos relatórios de sua equipe e apertou os punhos de raiva, ainda que tentasse manter a aparência de frieza. Secretamente estudou as fotos, os cortes de tecido, as cores e as costuras. Havia ali talento genuíno, algo que a irritava, mas também a desafiava. Então ela não é só conversa, murmurou, fechando as páginas dos jornais. Muito bem. Se quer concorrência, vou mostrar o que é estar no topo. Cerca de um mês mais tarde, Maria Sofia preparou uma nova coleção e lançou um evento luxuoso em um antigo palacete alugado. Tapetes vermelhos se estendia pela entrada, champanhe era servido em bandejas de prata e a imprensa compareceu em peso. O desfile transcorreu com modelos exuberantes, tecidos nobres e um marketing que enfatizava exclusividade. Ao fim, a crítica se derreteu em elogios, afirmando que aquilo colocava a grife Valverde em primeiro lugar, superando qualquer concorrente recente. Por trás do sorriso impecável, Maria Sofia sentia uma satisfação sombria. Toda vez que lia matérias confirmando que a filha superara a mãe biológica no universo da moda, ela sentia aquele trunfo reviver o ódio que nutria. Para ela, aquilo era uma espécie de resposta a quem ousara jogá-la num lixo quando nascera. Porém, a mesma raiva que alimentava suas vitórias começou a minar suas forças. Em várias noites teve dores fortes pelo corpo e uma fadiga desconhecida, mas tentava se convencer de que era o estresse acumulado.
Determinada, ignorava os sinais e continuava a trabalhar como se nada acontecesse, até que num dia particularmente corrido, desmaiou diante de todos, no corredor da empresa. "Socorro! Chamem uma ambulância!" gritou um dos funcionários enquanto segurava Maria Sofia no colo. Ela despertou no hospital, confusa e humilhada por se ver tão frágil. O médico aguardou que ela recobrasse plena consciência e então explicou que os exames iniciais identificaram sinais de uma doença grave. Precisaria de novos testes para confirmar, mas o cenário era alarmante. Com o coração aos saltos, ela se viu incapaz de disfarçar o temor, embora tentasse manter a pose. "Que tipo de doença?" murmurou, limpando o suor da testa. O que eu tenho?" O médico sentou ao lado do leito, a expressão séria. "Existe uma chance considerável de ser uma falência grave em um órgão essencial, possivelmente os rins ou o fígado, mas só teremos certeza quando terminarmos a bateria de exames. O tratamento pode incluir transplante, e se realmente confirmarmos, você vai precisar de um doador compatível." Maria Sofia sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Não tinha parentes adotivos vivos e, ao que sabia, não possuía irmãos. O médico saiu para dar espaço e ela permaneceu ali, encarando o teto branco, repassando tudo o que construíra. Lembrou-se do pai e da mãe adotivos, de Geraldo, o mendigo, e, por fim, de Rosa Maria. Uma tremedeira surgiu nas mãos. A única fonte de esperança poderia ser justamente a mulher a quem negou qualquer perdão. 2 dias depois, os exames confirmaram a necessidade de um transplante urgente de rim. Sem família que pudesse se voluntariar, as chances diminuíam muito. Enquanto pensava em seu império e em como tudo poderia ruir, Maria Sofia recusava-se a demonstrar desespero. Perguntou aos médicos se podia haver outro caminho, mas eles foram categóricos. O transplante era inevitável e precisava ser imediato. No 3º dia de internação, uma presença inesperada chegou ao hospital. Rosa Maria surgira, sem alarde, mas com determinação. Conversara com a equipe médica e se oferecera para fazer os testes de compatibilidade. Quando Maria Sofia soube, reagiu com raiva. "Quem deixou ela entrar?" questionou, a voz carregada de indignação. "Eu não pedi nada a essa mulher." O médico, sem se intimidar, argumentou que a situação era grave e que Rosa Maria era uma candidata compatível em potencial, por ser a mãe biológica. Ainda furiosa, Maria Sofia virou o rosto para a parede, sem saber como lidar com aquilo. Em seguida, Rosa Maria apareceu no quarto, hesitante. Trazia uma postura humilde, mas cheia de sinceridade nos olhos. "Eu não poderia ficar de braços cruzados, sabendo que você corre perigo", ela disse, a voz embargada. "Aceite minha ajuda, por favor." A princípio, Maria Sofia conteve as lágrimas, voltando-se contra o travesseiro. Aquela mulher que a abandonara agora se aproximava para salvar-lhe a vida. Era irônico, mas a raiva persistia. Passaram-se horas até que ela, sem opção, permitisse que a mãe biológica fizesse todos os testes necessários. E o resultado foi positivo. Rosa Maria era compatível. O dia da cirurgia chegou rápido e, naquele momento, o hospital parecia um labirinto de emoções. Antes de ser levada ao centro cirúrgico, Maria Sofia encarou Rosa Maria por alguns segundos. Viu que a mulher tremia de ansiedade, mas também notou coragem ali. Sentiu o peito apertado, pois nunca havia recebido um sacrifício tão grande de alguém. Tudo se passou como num sopro. A anestesia chegou, o ambiente girou e as luzes brancas se confundiram com lembranças sombrias do passado. Quando Maria Sofia recobrou os sentidos, percebeu que a cirurgia tinha terminado e que estava viva. Sentia dores e fraqueza, mas também um alívio estranho. Rosa Maria também se recuperava em outro leito. Numa tarde silenciosa, ela pediu para vê-la. As enfermeiras levaram Maria Sofia em uma cadeira de rodas, pois ainda precisava de repouso.
Ao chegar perto de Rosa, as duas mulheres apenas se entreolharam. Você não precisava ter feito isso, sussurrou Maria Sofia sem esconder a emoção na voz. Não depois de tudo que houve. Rosa Maria estendeu a mão com a expressão marcada pelo cansaço. Ainda assim, seus olhos brilhavam com uma intensidade esperançosa. Eu precisava sim. Você é minha filha, mesmo que eu tenha sido incapaz de cuidar de você no passado. Fiz a pior escolha da minha vida e vivo com essa culpa. Maria Sofia piscou, deixando que algumas lágrimas escorressem. Ficaram em silêncio por mais alguns instantes, até que Rosa Maria, com voz embargada, completou. Eu sinto muito. Cada dia longe de você foi um tormento. Tentei me convencer de que não havia como voltar atrás, mas eu nunca deixei de pensar em você. Nunca deixei de sonhar com o dia em que poderia me redimir. A filha, tomada por um turbilhão de emoções, apertou a mão de Rosa Maria. Chorou baixinho, sem conseguir emitir palavra. Era um gesto simples, mas resumia o que sentia. A gratidão, o arrependimento por tê-la expulsado daquele jeito, a dor da rejeição original. Finalmente, ela conseguiu balbuciar. Eu te perdoo. Nenhuma das duas falou mais nada. O choro, a presença, o toque, tudo aquilo explicava melhor do que qualquer frase. O tempo pareceu desacelerar, envolvendo-as num abraço silencioso. Ali, naquele quarto hospitalar, mãe e filha encontraram algo que a vida inteira lhes fora negado. Sem promessas grandiosas, sem discursos elaborados, mas com o remorso e o amor que se infiltravam, enfim, em seus corações. Algumas semanas depois, ambas receberam alta. Ainda debilitada, Maria Sofia acabou comparecendo a uma coletiva de imprensa que, a princípio, fora organizada para esclarecer a situação de sua ausência no trabalho. Ao ser questionada sobre o futuro da empresa, ela surpreendeu a todos ao dizer que, dali em diante, procuraria manter parcerias e manter o legado dos pais adotivos, mas que também respeitaria a história que a unira a Rosa Maria. Sob flashes e olhares curiosos, anunciou que as marcas concorrentes poderiam coexistir e, quem sabe, até colaborar em determinados eventos. No entanto, antes que pudessem saborear aquela reconciliação recém-estabelecida, uma notícia bombástica chegou à mídia. Os avós maternos de Maria Sofia, justamente aqueles que haviam obrigado Rosa Maria a se livrar do bebê, estavam envolvidos em um esquema de sabotagem contra ambas. Eles temiam que, se a verdade viesse a público, manchariam o nome da família, além de porem em risco uma fortuna considerável. A revelação surgiu com detalhes sórdidos de fraudes, chantagens e até ameaças a fornecedores. Ao serem descobertos, tentaram destruir documentos comprometedores, iniciando um incêndio que acabou perdendo o controle. Presos dentro do prédio, em chamas, pagaram com a própria vida pela loucura que criaram. A tragédia chocou a todos, mas trouxe um fim definitivo aos fantasmas que perseguiam Maria Sofia e Rosa Maria. Depois de tantas dores, elas se uniram para enfrentar o luto, agora dispostas a reconstruir o que fora quebrado. O passado não poderia ser reescrito, mas o futuro se abria diante das duas, ainda que com cicatrizes, e a certeza de que cada lágrima e cada arrependimento poderiam, de alguma maneira, encontrar repouso nas novas bases de amor e compreensão que se formavam. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.